Silêncio, mas não é paz. É o silêncio que antecede a batalha. A respiração prende, o tempo para, o coração dispara. Algo está vindo, algo que não pode ser evitado, e não há para onde correr. Na escuridão, uma chama se acende, fraca, instável, mas viva, e é ali no meio do caos que a fé será testada. Não por palavras, não por promessas, mas por fogo. Aquele que diz crer será provado. Aquele que diz amar será confrontado. E aquele que diz seguir será despido da própria alma, porque a provação não vem para destruir, vem para revelar. E no campo de batalha da alma, a fé não é um amuleto, é uma espada, é resistência, é permanência. E o que será forjado no fogo carregará o selo da eternidade, porque a provação da vossa fé produz perseverança. Ele achava que estava firme, ouvia a palavra, falava com convicção, caminhava entre os irmãos como quem conhece o caminho. Mas então, a vida o colocou à prova. Não foram trovões do céu, não foi um inimigo declarado, foi o inesperado, a perda, a dor, o silêncio de Deus. E ali, onde todos os olhos se fecham, a fé começa a ser esculpida, porque a verdadeira fé não grita, ela resiste. Ela não exige explicações, ela confia. Tiago não suaviza. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Ele não diz, fujam, não diz, reclamem. Ele diz, alegrem-se. Mas que alegria pode haver em ser ferido? Que júbilo pode haver em ser provado? A resposta não está no sofrimento em si, mas no que ele revela. Provação não é castigo, é crisol. É fogo que queima o que é superficial e revela o que é eterno. Deus não prova para ver se você aguenta. Ele prova para purificar, para fortalecer, para separar o joio do trigo dentro de você mesmo. E no campo da provação, só permanece quem tem raízes. Raízes na verdade, raízes na palavra, porque a fé que nunca foi provada é só teoria. E aquele que deseja andar com Cristo precisa aprender a andar sobre as águas, mesmo quando o vento é contrário. Há algo que o céu admira mais do que dons, mais do que talentos, mais do que palavras bonitas. Perseverança. Não é brilho, não é velocidade, é constância. Levantar quando todos desistem. É continuar crendo quando o milagre não vem. É seguir orando quando o céu parece de bronze. Tiago diz, a prova da vossa fé produz perseverança. E não termina aí. Ele ordena, tenha, porém, a perseverança, a sua obra perfeita. Isso não é um convite, é um chamado à maturidade, porque há crentes que querem resultados, mas não querem processo, querem o prêmio, mas recusam o caminho. Só que no reino não há atalhos. A perseverança é a estrada estreita, é andar mesmo mancando, é seguir mesmo sem entender. E quando ela cumpre sua obra perfeita, o homem de Deus se torna completo, íntegro, sem falta de coisa alguma, não perfeito aos olhos do mundo, mas maduro diante de Deus. E essa maturidade não se conquista em festas, mas em desertos, não se forja com aplausos, mas com lágrimas. Porque a perseverança não é apenas continuar, é continuar confiando, é manter os olhos no Messias. Mesmo quando tudo ao redor grita desistência, é saber que o reino não é para os rápidos, mas para os fiéis. E no fim, o que importa não é o quanto você correu, mas se você cruzou a linha, com fé, com santidade, com fidelidade. Porque para esses, há uma coroa reservada. A provação te leva a um lugar onde os teus próprios pensamentos já não bastam. A força da mente falha, o coração se contradiz e os conselhos humanos confundem. É nesse ponto que Tiago nos conduz a um segredo divino. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus. Não é qualquer sabedoria, não é astúcia, não é inteligência de púlpito, é sabedoria do alto, pura,
pacífica, cheia de misericórdia. Mas há uma condição: peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é como a onda do mar, agitada, instável, soprada por qualquer vento, e o instável não recebe coisa alguma do Senhor. Esse é o ponto cego da fé moderna: pedir, sem confiar. Falam com os lábios, mas o coração permanece fechado. Buscam direção, mas não obedecem. Pedem luz, mas andam nas trevas. Mas aquele que busca a sabedoria do alto com fé sincera, recebe. E com ela, discernimento, equilíbrio, clareza. Porque a sabedoria de Deus não é confusa. Ela revela, ela instrui, ela aponta o caminho estreito e fortalece os pés para caminhar por ele. Em tempos de provação, mais do que livramento, precisamos de direção, e o Senhor dá a todos os que pedem, sem duvidar. O sol se levanta, e com ele a flor do campo floresce. Beleza frágil, brilho momentâneo, mas o vento sopra, e tudo murcha. Assim também é o homem que confia em suas riquezas. Ele se ergue, ostenta, se exalta, mas a glória que o sustenta é feita de fumaça. Tiago não poupa palavras. O rico passará como a flor da erva. E não é uma metáfora bonita, é um aviso, porque o coração que se ancora no ouro está cavando sua própria ruína. No dia da provação, o dinheiro não consola, os bens não sustentam, a fama não livra, o homem pode possuir o mundo. Mas se a alma estiver vazia, tudo será em vão. Quantos trocaram a eternidade por aplausos? Quantos venderam a alma por prestígio? Quantos se esqueceram do Criador, enquanto construíam seus impérios de areia? Mas há um remanescente. Gente, tu simples, pobre aos olhos do mundo, mas rico diante de Deus. Esses não se curvam à sedução do brilho, não se distraem com promessas vazias, porque sabem, tudo passa, mas a palavra permanece, e no fim, não será o trono que importará, mas se o coração esteve prostrado diante do Altíssimo. A riqueza que não leva ao altar, leva ao abismo, e o ouro que não é consagrado será consumido com fogo. Portanto, não se iluda com o que brilha. A eternidade não negocia com vaidade. Não é por acaso que o caminho é estreito, nem que a porta é apertada. A estrada da fé é marcada por espinhos, lágrimas, renúncias e quedas. Mas também é nela que se forjam os vencedores do reino. Tiago declara: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Não porque ele é forte, mas porque não desiste. Esse receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Não é uma coroa feita por mãos humanas, não é de ouro, nem de pedras preciosas, é a recompensa do céu, o selo eterno da fidelidade. O mundo oferece aplausos, Deus oferece coroa, mas só para os que permanecem fiéis até o fim. Não há coroa para os covardes, nem para os que abandonam o campo de batalha. A provação não é castigo, é o processo da honra. Aqueles que suportam serão chamados bem-aventurados, felizes, eternamente lembrados no reino. Porque suportar não é apenas resistir, é vencer por dentro, é manter-se puro, santo, mesmo quando tudo ao redor se corrompe, e quando os céus se abrirem e a eternidade chamar pelo nome. Não será o sucesso terreno que contará, mas a fidelidade. A coroa não é para os populares, é para os fiéis. O pecado não nasce grande, não chega com alarde, nem se apresenta como inimigo. Ele se disfarça de desejo, sussurra promessas, afaga o ego, acaricia a carne. Tiago revela o processo com precisão cirúrgica. Cada um é tentado quando atraído e engodado pelo seu próprio desejo. A queda começa dentro. O diabo pode sugerir, mas é o coração que aceita. Primeiro vem o pensamento, depois o consentimento, então
O ato e o desejo, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Morte, não apenas física, mas espiritual, silenciosa, progressiva, irreversível. Se não houver arrependimento, sim que vidas se apagam, ministérios se perdem, famílias se destroem, almas se desviam, tudo por uma semente, plantada no solo fértil da carne. O pecado não é fraqueza, é rebelião, é afronta ao Criador, é traição contra o Santo. Mas há um caminho, um clamor, um sangue que purifica, um Messias que salva. O pecado quer enterrar tua alma, mas a cruz quer te levantar. Você pode resistir, você deve resistir, porque maior é o que está em ti do que o que opera neste mundo. Não se engane, o desejo corrompido é uma armadilha, e a única saída é o arrependimento. Não se negocia com o pecado, não se dialoga, não se racionaliza. Se confessa, se abandona, se crucifica. E só então vem a vida. Depois da sombra do pecado, Tiago aponta para a luz. E ela vem de cima, de um trono que não muda, de um Deus que não falha. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, não do acaso, não da força humana, não da sorte, mas do Pai das luzes, aquele que acendeu o firmamento e com um gesto ordenou o sol e a lua, aquele que ilumina a mente e aquece o coração dos que o temem. Nele não há variação, não há sombra de mudança. O mundo muda, as pessoas mudam, os sentimentos oscilam, mas o Pai permanece, imutável, santo, fiel. Ele é a fonte. Tudo o que é bom, tudo o que edifica, tudo o que transforma, tem origem nele. O fôlego que você respira, o pão sobre sua mesa, a paz que te visita em meio à guerra, não são obras do acaso, são dádivas, presentes de um Pai que vê, ouve e age. Ele nos gerou pela palavra da verdade, não para sermos comuns, mas para sermos primícias da criação. Você foi separado, chamado, escolhido. Não para andar nas trevas, mas para refletir a luz do Pai. Não se esqueça, aquilo que realmente vale não se compra, se recebe do alto. No reino, falar demais é sinal de imaturidade. Tiago não suaviza. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Simples, direto, poderoso, porque a língua pode incendiar florestas, e a ira do homem não produz a justiça de Deus. Há um silêncio que cura, e um falar que destrói. Quantas guerras começam com palavras impensadas? Quantas feridas nunca cicatrizam, por causa de frases lançadas como lanças? No céu, o som que agrada é o da obediência. No coração de Deus, habita aquele que sabe calar no tempo certo. Ouvir é humildade, falar demais é orgulho disfarçado. Deus não precisa da nossa opinião, Ele requer a nossa submissão. A maturidade espiritual se mede na paciência, no domínio próprio, na calma diante da provocação. Não é sobre vencer debates, é sobre vencer a si mesmo, ouvir mais, falar menos, irar-se quase nunca. Esse é o reflexo de uma alma moldada pela palavra. E se o mundo grita, que você seja aquele que escuta. Se o mundo se enfurece, que você seja aquele que se cala. E quando falar, que seja com graça, com verdade, com temor. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Toda mudança verdadeira começa na raiz. E Tiago revela: recebei com mansidão a palavra implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Não é uma palavra qualquer. É viva, eterna, afiada como espada. Ela não apenas informa, ela transforma. Mas há uma condição: ela precisa ser recebida com mansidão, com humildade, com temor. A palavra não frutifica em solo orgulhoso.
Não cresce em corações endurecidos. Ela exige espaço. Ela cava profundo. Ela rasga o velho e planta o novo. É a palavra que revela o erro, mas também aponta o caminho, que corrige, mas também levanta. Ela não pode ser apenas ouvida. Deve ser obedecida, ouvir, sem praticar. É construir sobre areia. É olhar no espelho e esquecer o rosto. É tolice disfarçada de religiosidade. Mas aquele que a guarda, que a honra, que a vive, esse será como árvore firmada junto às águas. Esse resistirá tempestade. Esse dará fruto no tempo certo. O que transforma não é o quanto se conhece, mas o quanto se aplica. E a verdadeira fé não está no discurso, está no testemunho. O poder da palavra não está no som, está na obediência, porque não basta ouvir a voz de Deus, é preciso caminhar conforme ela. Se alguém pensa ser religioso, mas não refreia a própria língua, engana o coração. A religião dele é vã. Tiago fecha o capítulo com força, com verdade, com uma revelação que abala os alicerces da hipocrisia. Porque Deus não se impressiona com paletós bem passados, nem com palavras ensaiadas. O que ele observa é o fruto, é a prática, é a essência. E a verdadeira religião, a que é pura, sem mácula diante de Deus, é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas aflições, e guardar-se incontaminado do mundo. 2 pilares: compaixão, santidade, cuidar do necessitado e preservar-se limpo em um mundo sujo. Não se trata de frequentar cultos, mas de ser culto ao Senhor em tudo. Não é sobre levantar as mãos no templo, é sobre estendê-las ao aflito. Não é sobre aparência de santidade, mas sobre vida separada, consagrada. Porque o Messias não veio para criar uma religião de performance, mas uma vida de obediência. E a fé verdadeira se revela no cuidado com os invisíveis, na pureza que ninguém vê, na integridade longe dos olhos humanos. Essa é a religião que Deus Pai recebe, sem maquiagem, sem palco, sem vanglória, aquela que nasce no secreto e frutifica em atos visíveis. Essa é a fé que persevera. Essa é a fé que vence. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Essa é a herança dos que resistem, não os que fogem, não os que desistem, mas os que permanecem firmes, ainda que sangrando. Tiago não nos chama para uma fé confortável, mas para uma fé provada, lapidada no fogo, selada na dor, porque é no meio da tempestade que os verdadeiros filhos se revelam. É fácil amar a Deus quando tudo vai bem, mas bendito é aquele que, mesmo sem respostas, continua fiel. Ele não troca o eterno pelo agora, não vende sua alma por prazer momentâneo, não desvia sua mente do céu por causa das distrações da terra. Ele vive com os olhos na coroa, aquela que o mundo não vê, mas que o céu guarda, a coroa da vida, para os que o amam. E amar a Deus é obedecer, é confiar, é renunciar. A vida cristã não é um teatro de aplausos humanos. É uma jornada de sangue, lágrimas e fé. Mas ao final, o Rei das Coroas estará com os braços abertos, dizendo: Vem, servo bom e fiel. Não haverá prêmio para os populares, mas para os fiéis. Não para os que impressionaram, mas para os que obedeceram. Essa é a coroa que importa. Essa é a vitória que ninguém pode tirar. Se esta mensagem falou ao teu coração, não endureças o teu espírito. A fé verdadeira exige mais que palavras. Ela clama por decisão, por renúncia, por santidade. Que Tiago capítulo 1 não seja apenas mais um trecho lido, mas um espelho, diante do qual você decida mudar. Persevere. Mesmo que doa, mesmo que pareça solitário, a coroa da vida não será dada aos populares,
mas aos que permanecerem fiéis até o fim. Se essa palavra te edificou, então deixa o teu like como forma de espalhar essa semente. Se inscreve no canal para continuar recebendo mensagens como essa, que confrontam, mas também libertam. E não saia ainda, porque tem mais um vídeo aqui na tela agora. Clica nele, assiste até o fim, porque Deus ainda quer continuar falando com você. Nos vemos no próximo. Fique firme, permaneça na rocha, e que o Eterno te sustente até o dia em que Ele voltar. Shalom.